aqui um microfone. Isto aqui é. Vocês sabem o que é, não é? Sim, e aqui também. Pronto. Então está bem. Vamos lá. Está aí alguém? Oh, esperem lá, que eu tenho que ir ao meu telemóvel. Está aí, gente? Ao menos digam. Estão-me a ouvir bem, hein? Estão-me a ouvir, hein? Ei! Fui aqui ao meu direto. Tenho que ver. Hoje a internet aqui não está muito boa. Não dá para ir ao meu direto. Então. Alguma pergunta por aí perdida? Esperem só um bocadinho que eu estou aqui a fazer uma coisa no meu telemóvel, que ele está a ser... Aqui a internet está muito má, muito má. Já está. Está devagarinho, mas está. Pronto. Ok. Não ouvi. Está só a ouvirem? Põe no teu ouvido para ver. Está-se a ouvir muito baixo? Po- Não se ouve. Ponham. Ouve-se muito baixo. Ouve-se muito baixo. Vês que eu tenho razão de fazer as coisas. Já está a ouvir melhor? Vi as mensagens de toda a gente, escusam de estar com essas coisas, está bem? Estão a ouvir melhor hoje? Estão melhores agora a ouvir? Para nós começarmos? Então, estão melhores ou não? Já se ouve bem? Olha, ouve-se aqui muito. Eco. Ouve-se aqui um eco, por isso tem que se ouvir aí bem. Está mesmo baixo? Vamos pôr mais alto. Ouve-se bem? Caramba, como é que vocês conseguem? Hoje temos aqui público no nosso estúdio, mas é público que vem só para me ver. Como se... Pois então, vamos então aqui começar o nosso direto para... Opa, põe-me aqui isto, se faz favor, a dar, que eu quero ver aqui uma coisa. Põe-me aí a coisa. Não consigo pôr aqui, mas agora já ponho aqui. Prontos. Muito boa noite a todos. Desculpem o nosso atraso, mas nós tivemos aqui com umas aldrabices. Temos aqui com umas aldrabices. Não me estrague do telemóvel, está bem? Estamos aqui com umas aldrabices por casa para dar bom som. Até tenho aqui uma coisa que se enroscar, ela anda para o lado esquerdo. Isto é muito giro. Então, eu nem consegui ver se estava bem arranjadinho. Nem sei se me arranjei, se nada. Pronto. E então, nós temos... opa, põe isso como deve de ser. A dar aí, que eu vou lendo. E então, hoje é Mágoas de Grandeza. Não, Mágoas e Perdão. Eu disse de propósito Mágoas de Grandeza porque me lembrei de um filme. Eu disse de propósito. Mas agora vamos a falar muito a sério. Vamos perguntar se alguém está magoado. Eu estou. E você? Está magoado? Há aí alguém a dizer que está magoado? Não? Ainda não. Ninguém está magoado? Ainda bem. Então, se não estão magoados, também não precisam de perdoar. Se ninguém está magoado, precisa? O Jorge diz que precisa de perdoar mesmo não estando magoado. Mas a mágoa só existe quando há um problema. Não. Quando há uma angústia. Ai, concordas que a mágoa existe sempre? Olha que tu estás a ser ouvido. É verdade. É verdade? É. Pronto, ele hoje está mais a fazer o direto. O que é? Põe ali no quadro. Opa, o Elívio diz que está magoado. O Elídio Santos.
Então ponham lá que é para eu ver como é que ele está magoado. Ah, estás magoado com quem, Ilídio? Contigo próprio, com a vida ou comigo? Comigo não pode estar. É para pôr a cena ali, que é para eu ver. Isto tem cenas. A cena já lá está. Põe a cena aí. Só o Ilídio é que está magoado. Sim, o resto do pessoal está tudo bem. Tá? Diz que não ouve. Não ouve, quer dizer, está baixo. Empresta-me o teu conta, não tenho. Quer mais alto? Perdeu-se. Querem mais alto? Eu gosto desse risco vermelho aí. Acho que devias o ter. Opa, agora está a fazer eco. Sim, eu estou. Ouve-se muito baixinho. Muito baixo. Não se percebe. Com a vida. Ah, o Ilídio Santos está magoado com a vida. O som está muito baixo. Vocês têm aí um botãozinho nas vossas coisas que levantam o som. Vejam lá. Ou querem que eu grite? Já me perdoei, já perdoei. Logo a mágoa adormeceu. Olha, o Santos Jorge diz que está magoado comigo. Olha, isso é mau. Ricardo Rebosto, estás a ouvir bem e a ver bem? O Ilídio está a ouvir bem. Tá. Espera só mais um bocadinho que a gente vai resolver o problema. Um pouco melhor. Já dizem que está um pouco melhor. Vá. Então o Ilídio está magoado com a vida, porque a vida não se apresenta como o Ilídio quer. Certeza. Então vamos ver. Quando nós estamos muitas vezes magoados, quer que a vida, quer connosco, quer. Põe esse moço que disse que estava muito magoado comigo. Está aí alguém. Não conseguiste pôr no meu telemóvel para eu. Pois. Eu estou magoado. Ilídio Santos está magoado. Portanto, a mágoa vai existir sempre na nossa vida, desde que nascemos até morrermos. E quando nós estamos magoados geralmente é com os outros. Esquecemos que às vezes estamos magoados connosco próprios. Esquecemos que por vezes estamos magoados connosco próprios. Ninguém está magoado. Ainda bem. Já estava aqui a pensar que não tinha feito alguma coisa de. Muitas vezes a mágoa existe sempre desde que nascemos até morremos. Até as crianças às vezes ficam magoadas com elas próprias e quando nós lidamos com elas. A mágoa é uma coisa inerente à nossa própria predisposição como seres humanos. Seres reencarnados, seres humanos. Agora, o que a mágoa nos pode trazer a nós na vida é realmente a revolta, o descontentamento, o estarmos sempre, o não perseguirmos a nossa jornada devido à mágoa de coisas que se passaram e de que aconteceram na nossa vida e ficarmos muito parados com aquela mágoa, julgarmos com o acontecimento do passado e que estamos magoados com eles, que interfere na nossa vida até ao fim da nossa vida, até ao fim de nós, até nós morrermos. Portanto, o objetivo de hoje do tema era isso mesmo, era mostrar que nós temos que ultrapassar as mágoas, seja elas quais foram, porque já estão, já aconteceram, não se podem modificar, nós podemos olhar delas se compreendermos a mágoa, se observarmos a mágoa, se aceitarmos a mágoa, nós podemos nos livrar dela através da compreensão e olhar para ela de outra forma que já não nos magoa. E isso acontece quando, por isso é que é a mágoa e o perdão. E só nos acontece quando nós somos capazes de perdoar a nós próprios.
E quando nós perdoamos a tudo o que nos rodeia e a todos o que nos rodeia. Perdoar não é fácil, deixar de estar magoado não é fácil, é um trabalho árduo, é uma ginástica mental que nós temos que fazer sempre, é algo que temos de trabalhar na nossa mente, porque os nossos pensamentos vêm a correr e trazem coisas, acontecimentos do passado e trazem coisas para o nosso presente que já não têm nada a ver connosco. E nós estamos a condicionar o nosso presente e o nosso futuro por causa dessas mágoas que aconteceram na nossa vida passada. Eu ouço muitas vezes as pessoas tão revoltadas, tão às vezes revoltadas, às vezes as pessoas têm ódios e raivas por causa da mágoa. Principalmente a mágoa é uma das causas das nossas doenças físicas e nós temos que nos lembrar que quando estamos de veras magoados, zangados, completamente desequilibrados, quando estamos obcecados e obsidiados com o nosso passado, pelas coisas más que aconteceram no nosso passado, ou por pessoas que cruzaram a nossa vida e que foram pessoas que nos puseram muito mal, nós temos que ter consciência, tem que chegar uma altura que nós temos que parar. Porque os nossos pensamentos são de tal ordem, uma vez que não os podemos controlar do pé para a mão, ou seja, rapidamente, e não os podemos transformar rapidamente, porque não temos ainda essa ginástica, muitos não têm essa ginástica para fazer isso, para se focalizarem num só pensamento ou numa só ação, começam a divagar, a mente começa a divagar, e nessa divagação traz-nos raiva, revolta, traz-nos ódio, descontentamento, traz-nos um desequilíbrio completo psíquico que nos conduz muitas vezes à solidão, nos conduz à depressão, mas sobretudo nos conduz às doenças muitas vezes oncológicas, às doenças do coração, às doenças dos intestinos, a qualquer tipo de doença que está no nosso corpo. Nós muitas vezes causamos as doenças no nosso corpo por causa da mágoa, da revolta, do descontentamento, de estarmos sempre lixados com a vida e lixados com as pessoas. Falo assim que é para vocês entenderem e posicionarem-se na vossa vida para ver aquilo que vos está a magoar. Nós, perante a mágoa, temos que olhar, temos que compreender e temos que fazer um esforço a nível da nossa mente para que a mágoa seja aceite, seja compreendida, porque nós mal compreendemos um problema na nossa vida, nós conseguimos resolvê-lo, temos essa capacidade, todos nós, não é uns que têm e outros não têm, todos nós, se quisermos, temos a capacidade de ultrapassar e de lidar com essa mágoa, com essa coisa que nos corrói a alma, nos corrói o espírito, nos corrói o ser e faz com que realmente muitas das doenças que há hoje em dia são provocadas por esses problemas que nós não resolvemos, deixamos para trás, insistimos em não resolver, insistimos em ter razão, insistimos em que somos as vítimas, insistimos em pormenores, que nós se agarrarmos nesses pormenores e os transformarmos, nós conseguimos chegar a algo a uma maior plenitude de paz e conseguimos com que isso não fira, pelo menos, as nossas relações interpessoais e o nosso corpo, que é a coisa principal. Nunca devemos ferir o nosso corpo. E a mente fere o nosso corpo, o nosso sistema imunológico baixa muito quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos revoltados, quando nós estamos mesmo aborrecidos com alguém. Não vale a pena nos aborrecermos. Nós sabemos perfeitamente que não há duas pessoas iguais. Ninguém vai pensar como nós pensamos. Ninguém vai agir como nós agimos. Ninguém vai sentir como nós sentimos. Todos têm uma forma muito peculiar de sentir. Todos têm uma forma muito peculiar de uma vivência dos acontecimentos e todos nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Logo, não vale a pena nós estarmos a insistir constantemente para realmente os outros fazerem uma mudança em relação a nós. Não vale a pena nós estarmos a insistir e a acusar uma série de acontecimentos que se deram na nossa vida por causa do nosso insucesso, da nossa intranquilidade e da nossa falta de evolução.
temos de ser nós a olhar, e quando não conseguimos sozinhos, procuramos a ajuda assertiva e temos que ser nós a olhar mesmo para verificarmos realmente o que podemos fazer. E é aqui que vem o perdão. O perdão não é esquecer as coisas, é ver as coisas de outra forma. Nós nos perdoamos para não estarmos revoltados. Nós perdoamos para não estarmos revoltados. Nós temos que realmente ter consciência de que o perdão tem que ser visto, analisado e tem que ser aceite. Não pode ser só eu perdoo-te. Eu tenho que perceber porque é que vou perdoar, porque é que me perdoo a mim próprio, porque é que perdoo ao outro. Tenho que saber porque é que nunca perdoo e a consequência será sempre minha. Serei eu que sempre carregarei a dor. Tanto faz eu perdoar a alguém como não perdoar, para esse alguém o efeito é nulo. Mas para mim tem as suas vantagens se eu perdoar alguém e se perdoar a mim próprio. E para perdoar é um exercício difícil. Nós precisamos, para perdoar, de entendermos precisamente o acontecimento em si, a situação e a circunstância que originaram aquele acontecimento. Depois temos que mexer nele, não isentos, não revoltados, temos que mexer nele. Temos que ver o problema sobre os diversos pontos de vista. Muitos de nós só olhamos em frente. Nós temos que lembrar que a nossa visão tem um ângulo. E é nessa abrangência que nós muitas vezes encontramos as respostas. Até o nosso subconsciente nos manda depois respostas, como também recebe de nós tudo aquilo que é bom ou mau, neste caso da mágoa, e acaba por dar uma informação ao inconsciente profundo da nossa essência, e a nossa essência dá uma informação incorreta ao nosso corpo, porque não há uma distinção no subconsciente, nem na essência há, mas de outra forma, mas assim de uma forma material, não há uma consciência do bem ou do mal. Há uma obediência à consciência. Nós temos que usar a razão, a inteligência. Temos que usar a compaixão. Porque se usarmos a compaixão, nós conseguimos compreender exatamente o porquê do perdão e como devemos perdoar. Perdoar não é esquecer. Nós podemos nos lembrar de todo o mal que sofremos durante toda uma vida, mas esse mal não nos tocar, não nos causar qualquer tipo de incómodo. Isso é perdoar. Quando o mal nos causa qualquer tipo de incómodo, é sinal que nós não resolvemos o problema. É sinal que nós não perdoamos. E nós temos de aprender a perdoar. E a perdoar é primeiro analisar o problema que passou, que aconteceu, a circunstância em si, fazer uma aceitação, pensar uma forma de lidar com aquela situação sem provocar dor a nós e nem a ninguém, porque nós sabemos que a falta de perdão conduz à vingança, muitas vezes conduz ao egoísmo, conduz à violência. Muitas vezes a violência, e hoje fala-se muito de violência doméstica, é falta de comunicação e falta de perdão, de compreensão, de saber meter no lugar do outro. O outro é diferente de nós. Nós podemos nos completar uns aos outros, mas todos somos diferentes. E nós temos que ter respeito. No perdão, se nós não termos a base fundamental do respeito, nós não conseguimos nos perdoar. E nem conseguimos perdoar ninguém. Em primeiro, a causa é a mágoa. Em segundo, a cura é o perdão. E nós temos que usar a mágoa, é uma roda, onde tem tudo. Tem o mal que disseram de nós, tem os acontecimentos da vida, tem aquilo que nós queríamos e não conseguimos obter, tem tudo. E isso é que causa a nossa mágoa no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. Em resultado dessa mágoa, nós temos uma solução que é o perdão. Ao utilizarmos o perdão, nós efetivamente ficamos mais tranquilos, conseguimos pensar nas coisas sem nos trazer qualquer
para nós termos uma vida mais em paz. E repito, o facto de tu dizeres à outra pessoa, mas eu nunca mais te vou perdoar, quer dizer que isso vale tanto como zero. Porque o sofrimento desse não perdão é teu, não é de mais ninguém. Não é daquela pessoa. Aquela pessoa pode pensar, ele não me perdoa, e ficar triste, magoada por uns dias. Mas passados uns dias, o tempo tudo traz e tudo leva. Passados uns dias, aquela pessoa já não sente a mesma coisa como na altura do acontecimento. Mas tu sentes porque não perdoaste. E aí começa o teu sofrimento. Aí começa a tua angústia. Já ouvi muitas pessoas a dizer, a minha vida está de tal forma virada de pernas para o ar. Eu tenho uma perseguição na minha própria vida. Algum espírito está a destruir a minha própria vida. Alguma pessoa está a fazer-me um mal. Nós, quando temos este tipo de pensamento e não o combatemos através do perdão, garanto-vos a vocês que temos sempre uma vida miserável, uma vida triste, uma vida completamente desequilibrada e nunca vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Por isso, é preciso que cada um de nós desperte, é preciso que cada um de nós renasça em si próprio e é preciso que cada um de nós use o perdão. Porque não há mal nenhum que alguém nos possa fazer, que depois de nós nos perdoarmos e perdoarmos a quem nos fez, porque quando nos fazem mal, nós, em parte, também permitimos de alguma forma que essa pessoa nos fizesse mal, que essa pessoa dissesse mal de nós. Nós damos crédito, quando nós damos crédito à maledicência, quando nós damos crédito à inveja, quando nós damos crédito a tudo aquilo que vem dos outros, seja para nos louvar, seja para nos deitar abaixo, esse facto de nos darmos crédito vai ativar a energia negativa, vai ativar o nosso próprio eu negativo e nós vamos efetivamente ficar doentes, mesmo doentes. Precisamos ter calma, serenidade e precisamos ter muita paz. Sentares aí, ninguém te vê. Podes estar aí sentado. Está aqui uma pessoa a visitar-me, eu estou a dizer que ninguém a vê aí. Assim pode ser, e também está. Portanto, o principal, quando o Ilídio diz que está magoado com a vida, ele tem que perceber, e quando a Teresa Neto, e quando a Ana Maria de Carvalho diz, sim, estou com muita mágoa, então estou com muita mágoa, parece que nada se resolve, é só problemas. Isso é falta do perdão a ti próprio. Sou totalmente de acordo, mas afinal acabamos por perdoar, mas lá no fundo a mágoa não desaparece totalmente. Mas será que a ferida alguma vez fica curada? Claro que fica curada. E isso vai desaparecendo gradualmente. Quando se dá um acontecimento, por exemplo, imagina, quando vocês perdem alguém, vocês não demoram o tempo que é necessário ao vosso psíquico, à vossa razão e à vossa consciência. Não há um tempo que tem que ser o vosso tempo para haver uma compreensão do desaparecimento daquela pessoa, uma aceitação do desaparecimento daquela pessoa. E o facto de aceitarmos que não voltamos a ver aquela pessoa, ela não vai fazer mais parte da nossa família terrena. Nós temos um período de tempo. Geralmente esse período de tempo é de 6 meses. Para alguns é 1 ano e para outros é 1 ano e meio. Mas quando começa a ser muito longo, isso já começa a ser um luto patológico, já passa a doença. Já nós temos que ir ao psiquiatra, já temos que se tratar, tomar medicação, porque nós não fomos capazes de viver o tempo certo. E não somos capazes de resolvermos esse problema. Portanto, nós temos que ter consciência que muitas vezes, mas muitas vezes, as feridas demoram um tempo a sarar, porque aquela ferida vai ser aberta por algum tempo por outros acontecimentos quase idênticos ou parecidos àquele que nós vivemos, porque nós não nos perdoamos, porque nós não aceitamos.
Porque nós pensamos que tudo se resolve ao nosso próprio sabor, mas nada se resolve ao nosso próprio sabor. E porque nós ainda temos muito um instinto da vingança, um instinto de revolta. Nós somos ainda muito instintivos e não conseguimos trabalhar os nossos sentimentos. Nós temos que sentir e trabalhar os nossos sentimentos. Ninguém vai fazer um milagre por nós. Poderá haver pessoas mais chegadas, menos chegadas, terapeutas, que nos poderão auxiliar a nós encontrarmos um caminho. Mas só nos poderão dar o auxílio. A maior parte do trabalho terá sempre, efetivamente, que ser nosso. E nós, muitas vezes, deixamos ir por coisas, às vezes, tão insignificantes do ponto de vista dos outros e para nós tão importantes. Mas nada há mais importante que a nossa própria vida. A nossa experiência, a nossa saúde é muito importante, porque há pessoas que passam toda uma vida a angariar fundos, a angariar a sua forma, para um dia mais tarde, quando forem mais velhos, poderem passear, ou poderem passear em jovens, ou, que devem o fazer todos. Mas depois o que acontece? Passam uma vida inteira a ganhar o dinheiro e passam o fim da vida a gastar o dinheiro na saúde. É terrível quando nós, idosos, chegamos e acabamos por perceber que trabalhamos tanto e que nos dedicamos tanto, mas que esquecemos de nós próprios, de nos tratar a nós próprios, de nos perdoarmos a nós próprios, de relevarmos as nossas mágoas através da compreensão e através do exercício mental de conseguirmos chegar lá, porque nós conseguimos chegar lá. Nós somos uns grandes criadores nesta terra, todos nós. Claro, se nos transformamos em comodistas, se somos cómodos, nós realmente não conseguimos chegar a lado nenhum. Somos preguiçosos, também não conseguimos chegar a lado nenhum. Se achamos que a importância dos outros é vital para a nossa vida, não chegamos a lado nenhum. A única importância que tem o ver dos outros, os outros nos transmitirem qualquer coisa, a única importância que tem é quando nós esprememos e sai sumo. Se não sair e se aquilo não produz em nós algum efeito positivo e evolutivo, não vale a pena estarmos a pensar. Eu não me posso vestir bem só para agradar aos outros, ou para que os outros digam que eu estou bem vestido. Eu devo-me vestir conforme o meu corpo se sente bem com aquilo que eu visto. Eu devo falar conforme o meu corpo me diz e conforme a minha consciência, a minha inteligência e o meu conhecimento me diz. Mas não devo ficar revoltado com ninguém por não aceitarem aquilo que eu digo. Aquilo que eu digo vai para o ar e cada um absorve aquilo que entende que precisa. Pode haver coisas que eu digo que muitos não precisam e outros precisam, como eu ouço sempre diariamente, através dos meus pacientes, coisas que eu também preciso e as uso para mim próprio. É assim que nós que vivemos em sociedade. Ninguém é senhor de ninguém, ninguém é dono de ninguém, ninguém pode pôr e dispor de ninguém. Nem dos nossos filhos, que são nossos filhos, nós podemos dispor deles. Tudo é empréstimo. Nós temos que dar um dia contas, nem que seja a nós próprios, à nossa consciência e à nossa essência, daquilo que fazemos com as coisas que estão na nossa vida e que passaram na nossa vida. Desde a nossa casa, desde as pessoas que cruzam o nosso caminho, desde os nossos filhos e familiares, nós temos que dar contas a nós próprios, não é mais ninguém. Nós não temos ninguém que nos julgue. A sociedade pode nos julgar, mas esse julgamento da sociedade não tem absolutamente importância nenhuma se eu não lhe der importância alguma. É por isso que às vezes vocês ficam tão revoltados com os corruptos, quando eles fazem a corrupção e quando eles são descobertos e conseguem fazer ainda mais corrupção e conseguem resolver e calar todo o mundo, vocês veem-nos tristes e preocupados com aquilo que vocês dizem. Não. Porque eles não têm ainda a consciência do mal que provocaram aos outros e do mal que estão a provocar a eles próprios. E vocês às vezes veem que essas pessoas
tem sempre um fim triste. Nem a corrupção, nem todo o dinheiro do mundo, nem todas as amizades do mundo salvaram essas pessoas de um fim muito triste. Nós devemos ser honestos, devemos nos respeitar e devemos ser honestos para connosco próprios. E quando nós soubermos ser honestos para connosco próprios, nós conseguimos trabalhar a mágoa e conseguimos trabalhar o perdão. E ao conseguirmos trabalhar a mágoa e o perdão, nós realmente obtemos mais paz. Mas não podemos ir diretamente, independentemente da religião de cada um. Com licença. Não podemos ir diretamente, e nem sequer aos nossos mentores espirituais. Nós podemos, ajuda-nos ou faz por nós. Nós não podemos negociar. Nós temos que negociar connosco. E ao negociarmos connosco, nós conseguimos. Podemos pedir um abraço, podemos pedir que haja uma iluminação em nós, para nós. Podemos perceber o problema que estamos a passar. Podemos pedir para não nos sentirmos sós. Agora não podemos pedir que alguém resolva o problema por nós. Eu tenho este problema, resolve-me este problema. Não. Há pessoas que são metidas no nosso caminho para nos desequilibrar e outras que são metidas no nosso caminho para nos equilibrar. E qual é o nosso papel? É entre esse desequilíbrio e esse equilíbrio que nos é ofertado, é nós trabalharmos de tal forma na nossa mente e na nossa essência essa problemática e conseguirmos realmente repor em nós o equilíbrio através do perdão. O Gaspar. Boa noite também para ti, Hugo, e obrigado, está bem? Armando Gaspar, é verdade, a mágoa faz-nos dar uma vingança. E faz sempre. Mas a minha mágoa acabou por me sentir com mais força de viver, mas nunca consegui perdoar. Então tens esse, Armando, esse é o teu próximo passo, conseguires perdoar. Quando pensares na pessoa e essa pessoa não te disser mais nada e não tremeres, é sinal que perdoaste a situação. E depois segues em frente e assim já não sentes a revolta. E porque quando nós estamos revoltados e magoados, o tempo passa tão depressa que nós às vezes passam 1 ano e 2 anos e ainda estamos magoados. Agora reparem, nós estamos a desperdiçar tempo que nós precisamos, porque nós não somos eternos aqui. Por isso não podemos deixar 1 ano, 2 anos, 3 anos uma mágoa dar cabo de nós. Temos que reagir. Temos que fazer o luto das coisas. E o luto é só 6 meses, 8 meses. Não vale a pena estarmos sempre a pensar em coisas que nos aconteceram, desde as pessoas que perderam, desde as pessoas que nos abandonaram, das nossas relações afetivas, desde os nossos amigos que nós considerávamos e tínhamos tanta consideração por eles nos terem abandonado. Não podemos viver à margem, não podemos viver com esse peso, com essa mágoa, porque quem se está a prejudicar somos nós próprios. Nós temos é que debelar o problema. E lá está, aí compreendendo o problema, aceitando o problema, nós conseguimos nos perdoar e o nosso coração deixará de sentir qualquer tipo de dor ou de sofrimento e os nossos pensamentos mudarão completamente. Mas isto não é um exercício de 1 dia, de 8 dias, de 15 dias. Não. Isto é sempre um exercício de 30 a 45 dias. Mas todos os dias pensando, refletindo, vendo o que vem à nossa mente, utilizando as nossas faculdades, mesmo humanas, da nossa intuição, da energia que nos envolve, escolhermos pontos energéticos bons, positivos, estarmos ao pé de pontos energéticos que sejam construtivos e que nos auxiliam. Nós não podemos continuar a viver a vida como vivemos. Vê-se, hoje em dia, pena de pessoas idosas, por exemplo, por estarem há 50 ou 60 anos casados e hoje estão fartos dos seus companheiros, são capazes até de se divorciar e separar, numa altura que eles até precisam um do outro, porque no passado não tiveram a coragem, não tiveram o discernimento, por exemplo, de dizer, não dá mais, cada um tem que ir para o seu lugar.
Porque todos têm direito a um pouco de paz, todos têm direito a um pouco de felicidade, todos têm direito a ser livres e ninguém tem direito a ser prisioneiros. Tenho visto. Eu gostaria que não acontecesse, mas é uma grande verdade. Tenho visto muitos documentários ultimamente sobre o tráfico de órgãos, o tráfico de homens, de rapazes e de raparigas. Dei aqui um pontapé, vê lá se está tudo bem. Aqui, dei aqui um pontapé à minha frente. Podia ter desconcertado. Já me estão a oferecer porrada, estão a ver. Se eu ligasse a isto, estava mal. Tenho visto muitos documentários, peças jornalísticas, mas de investigação, e às vezes ponho-me a pensar, o mundo não muda mesmo. As pessoas precisam mesmo que algo estranho aconteça, como por exemplo assim uma reviravolta no próprio planeta, e o próprio planeta fazer com que as pessoas se movimentam ou privá-las de qualquer coisa. A vida precisa de privar para as pessoas pensarem. Porque as pessoas por dinheiro são capazes de tudo. São capazes de vender crianças, de roubar crianças, de matar crianças para vender os órgãos, de retirar os órgãos de pessoas saudáveis até aos 20, 30 anos. São capazes de tudo para ganhar dinheiro. Mas eu nunca vi nenhuma pessoa. Vi uma vez uma pessoa, é verdade. Aquele cantor, que eu acho que era até de cor, não sei se tu sabes qual era ela, quando ele morreu comprou um caixão de ouro. O caixão dele foi todo ouro. Que até teve 8 dias por enterrar na América, por causa dos bens dele. O caixão era de ouro, portanto ele foi dentro de um caixão de ouro, ele levou alguma coisa, ele levou o caixão todo de ouro, mas não lhe serviu de nada. Deixou cá muitos problemas por causa das heranças dele, isso assim. Acho que era um cantor de jazz. Eu nunca vi ninguém a levar nada daquilo que tenha usufruído para si próprio, fazendo o mal às outras pessoas. Vocês já viram o que é? Imaginem-se, vocês com 7 ou 8 anos, ou com 3 ou 4 anos, serem roubados para depois serem postas no mundo da prostituição ao longo de uma vida inteira. Uns conseguem fugir, muito poucos, outros não. Vocês imaginem o que é uma mulher bonita, interessante. Vocês imaginem essa mulher ser roubada para a prostituição, nunca recebe dinheiro e dá o dinheiro a ganhar aquelas pessoas todas. Vocês já viram o que é fazerem as pessoas, privarem as pessoas da própria liberdade? Isto tem uma consequência espiritual que ninguém, mas absolutamente ninguém, tem consciência da consequência espiritual que isso tem. Isso vai como as religiões, por exemplo, e as filosofias que têm às vezes a mania de manipular as pessoas de tal forma e dizer às pessoas, ou seja, os líderes muitas vezes não serem honestos, não serem leais, não serem verdadeiros e não serem íntegros, e não quer dizer que não possam fazer as suas tontarias, mas não serem íntegros para as pessoas e usarem as pessoas como meio da sua de conseguirem mais e mais e mais. Não é da sua sobrevivência, mais dos seus luxos. Ninguém sabe, mas ninguém sabe as consequências que isso tem a nível espiritual. Uns de vocês dirão logo, que se lixe, nós estamos a viver na Terra, que lá bem saber o espiritual, que lá bem saber o que acontece na próxima vida, ou quer lá bem saber o que acontece para além desta vida. Eu nem sei se existe alguma coisa. Isto é o que alguns de vocês pensam. Eu costumo dizer, na dúvida, absolve-se o réu. Como muitos de vocês não têm a certeza absolutamente de nada, na dúvida absolvam o réu. Então, eu vos digo, as consequências são muito nefastas. Eu quando vos disse daquelas crianças e daquelas mulheres e daqueles rapazes que são vendidos para a prostituição, muitas vezes eles já fizeram isso. Muitas vezes eles vêm experienciar isso.
Outras vezes é uma missão de alguns deles para depois, noutra reencarnação, poderem combater esse mal que existe na nossa sociedade. E agora, é o Zé da Esquina que faz este tipo de coisas? Não, são pessoas sempre que têm alguma educação escolar. Muitas delas são pessoas, às vezes, formadas. São pessoas que têm conhecimentos, são detentoras do conhecimento. São chicos espertos, não são inteligentes. Porque nunca se põem que amanhã ou outro dia pode acontecer o mesmo aos seus filhos. E quando acontecer, vamos ver. O que é que a televisão nos dá nas novelas? Acentua tudo aquilo que existe no mundo, que existe na nossa sociedade. Acentua. Mas não mostra como resolver o problema. Logo, não é uma boa coisa porque as pessoas ficam iludidas. E acabam por se comportar como fosse nos filmes e nas novelas. Aquele atentado, e eu falo isso depois de analisar corretamente, aquele atentado que se deu, estou um bocadinho cansado, mas diz-me lá, aquele país da Austrália, Neozelândia. Aquele atentado que se deu na Neozelândia, não... desculpa? Nova Zelândia. Nova Zelândia, pronto, eu às vezes sou assim um bocadito disléxico. Nova Zelândia. Aquele atentado que se deu na Nova Zelândia foi um atentado provocado pela sociedade. Não é só por um homem. A sociedade, quer a televisão, quer a internet, quer os filmes de terror, de conquistas, quer a própria permissão que há das guerras entre os americanos e os árabes, para depois nascer aquelas, vamos lhe chamar, aqueles fanáticos, tudo isso originou na mente daquele homem, daquele rapaz, 20 e tal anos, imagine, que maturidade tem, originou na mente daquele rapaz que realmente a vida podia ser assim. Que ele podia pegar nas armas e podia matar aquela gente toda porque eles eram árabes ou porque eles... Portanto, como Hitler fez na guerra, não aceitaria uma raça inferior, mas quem era o Hitler para dizer se a raça é inferior ou superior? E, portanto, 5 milhões de judeus foram dizimados assim, não acho com a autorização, porque tão ladrão é o que vai à vinha como o que fica de fora, com a autorização, por exemplo, da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos da América, que depois, por fim, tiveram que se meter na guerra e também foram ocupados pelos nazis. Ainda hoje há pessoas que gritam o nazismo. É a extrema-direita, não é? Aqueles que são nacionalistas. Pronto. A extrema-direita às vezes tem uma forma de ser que pensa que poderá governar o mundo. Nunca poderei eu governar o mundo e nem ninguém quando não houver respeito pela individualidade, quando não houver respeito pela diferença. Nós não podemos pegar simplesmente... Há doenças raras. As doenças raras geralmente são pouco estudadas e há pouca solução para as doenças raras. Porquê? Porque são raras. São coisas que acontecem em 10 milhões de pessoas a uma pessoa. Claro que a ciência não vai gastar tanto dinheiro assim para resolver aquele problema. Então essas doenças raras são muito difíceis de trabalhar. Não dão lucro. Não dão lucro porque não é toda a gente que tem aquela doença. É algumas pessoas. Então eu tenho que olhar para essa doença rara quando ela aparece e tenho que tentar arranjar-lhe solução. Não posso estar sempre a agarrar e dizer aos governantes, mas temos que fazer alguma coisa por esta doença rara. Fazemos, ponto final. E acabou-se. Damos a informação, procuramos meios para resolver e lutamos nessa doença rara, independentemente do lucro ou não lucro que isso dê. Porquê? Porque trata-se de um ser humano. Eu também podia nascer com uma doença rara, tu também podias nascer com uma doença rara. Aquela coisa, muitas vezes nós dividirmos a nossa sociedade entre aqueles que aprendem mais depressa e menos depressa, com as crianças com problemas que têm de adquirirem os seus conhecimentos ou com alguns desequilíbrios a nível da mente que não lhes permite andarem tão depressa, nós pomos, até os próprios professores às vezes fazem coisas horríveis como essas que os tratam por neo. Não têm que tratar ninguém assim.
Essas crenças são diferentes, mas são iguais. Nós temos ali um problema. E é nossa obrigação resolver esse problema. Nada mais. Não precisamos gritar aos sete ventos dessas coisas. O mesmo se passa com os desvios que existem na sociedade, segundo a moralidade de alguns outros que são tão imorais. Nós não podemos estar sempre a dizer e a gritar por este grupo pequeno que defende esta ideia e olhamos e vamos resolver o problema. A extrema-direita é um pouco como o Hitler. Por acaso, o Rui Rio, esclarece-me aqui que tu percebes melhor de política do que eu é que quero ser Presidente da República. O Rui Rio, outro dia teve uma afirmação que nós não tivemos fascismo em Portugal, que tivemos foi a extrema-direita a governar. O Salazar era da extrema-direita. O que é que achas desta coisa do Rui Rio? Tivemos um ditador, é diferente. Mas é da extrema-direita ele? Políticas de esquerda e direita. Um ditador, mas não tivemos fascismo. Então ele tem razão. Fascismo. Mas ele diz que não tivemos. Tivemos. Ele diz que a extrema-direita, que tivemos alguém da extrema-direita a governar. Então, tu aprendes na escola fascismo. Sim, mas ele diz isso. Isto é só para vermos. E depois as pessoas ficam muito zangadas. Então o que é que acontece? Acontece que a extrema-direita, que são os nacionalistas, não é? São os nacionalistas. Eles querem saber da sua nação, querem saber só dos preceitos que são normais numa sociedade. Mas quem são eles? E isto é muito importante. Seja da extrema-direita, seja, desculpem-me a expressão, do raio que os partam todos, porque são todos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Quem são eles para saberem o que é a normalidade e a anormalidade? Quem são eles para dizer que está certo ou que está errado? Se no meu ponto de vista muitas coisas poderão estar certas, que para eles são erradas. E muitas coisas no ponto de vista deles estão certas, que para mim são erradas. Como se resolve esta problemática? É nós nos respeitarmos. Não é passarmos às armas e começarmos a derrubar tudo aquilo que não nos interessa, tudo aquilo que nos trova, tudo aquilo que nos parece mal. Porque esquecemos-nos que dentro desses há familiares deles e às vezes eles próprios têm condutas muito impróprias da sociedade, desta nossa sociedade, dos valores sociais que todos nós devemos respeitar. Se nós não respeitamos os valores sociais, muito menos nos respeitamos a nós próprios, muito menos nos respeitamos aos outros. Muitas vezes as nossas mágoas são causadas por quê? Eu vou a um concurso, abro um concurso, eu concorro a um concurso, eu até tenho competência para ocupar o lugar naquele concurso. Mas imaginem que o concurso foi aberto, como a maior parte dos concursos, e já está preenchido. Por mais que seja o meu valor, eu não vou vencer, porque ele já está preenchido. Será isto uma situação justa? Ninguém sabe as consequências espirituais que estes atos têm. Ninguém consegue compreender essas mesmas consequências espirituais. E é aí que eu digo e reafirmo, é preciso cada um de nós olhar bem para nós, vermos como agimos na sociedade, ver qual é a nossa capacidade de aceitação e de compreensão para não sairmos magoados e para que o perdão seja igualitário ao amor que se tem pelos filhos, ao amor que se tem pelos companheiros, ao amor que se tem pelos pais, ao amor que se tem pelos irmãos, ao amor fraternal e, sobretudo, ao grande amor espiritual. E aí sim haverá consenso entre nós todos. Como é que nós podemos permitir que um homem que representa 3 milhões de pessoas e que a nossa representante, que ele possa estar a dar opiniões pessoais dele? Ele não pode. Nenhum deputado na Assembleia da República pode dar opiniões pessoais. As opiniões pessoais guarda-as e é para a vida social deles. Para a vida política não pode ir pelo... reparem, às vezes há problemas que se põem, que são da sociedade em geral, e que as pessoas não querem mexer, não querem tocar, porque há um lobby. Há um lobby. Esse lobby toda a gente aceita.
Mas outras situações de minorias étnicas, de minorias de comportamento, não aceitam. Então, mas isto é 2 pesos e 2 medidas e chama-se a isto democracia. Ora, se fossem todos passear para um sítio que eu cá sei, faziam muito bem. Mas continuo a dizer que as consequências espirituais são muito, muito gravosas. E o melhor que todos temos a fazer é repensarmos a nossa vida, repensarmos o nosso trabalho, fazermos o nosso trabalho com ânimo, com respeito. Se o nosso trabalho depender dos outros, respeitar os outros, para nós evitarmos magoar-nos a nós próprios, desiludir-nos e magoarmos os outros e desiludirmos os outros. Porque sabemos que depois o trabalho que vamos ter a nível mental é sempre um trabalho difícil, árduo e demora sempre muito tempo. E pode conduzir-nos até ao suicídio, pode-nos conduzir a ter acidentes cardiovasculares e AVCs, pode-nos conduzir a ter acidentes de automóveis. A maior parte dos acidentes de automóveis que se dão na estrada, ou seja, a maior parte dos acidentes que se dão na estrada é por causa das preocupações que as pessoas têm, por causa às vezes da sua revolta, por causa às vezes do seu desentendimento de si próprio e muitas vezes vão em piloto automático a conduzir o carro e esquecem-se que o carro não é inteligente, quem é inteligente é a própria pessoa. Mas ela está desprovida naquele momento de reações, porque está noutro mundo na sua mente. E é preciso estarmos bem conscientes do nosso papel, daquilo que nós fazemos em sociedade, daquilo que nós fazemos para nós próprios, e é essencial termos consciência daquilo que queremos. Vou agora ver mais algumas perguntas. Não há mais nenhuma? O meu telemóvel. És tão esperto. Sabias que eu estava à procura dele? Espera um bocadinho que eu agora vou ler. Aonde? A Teresa Neto diz que também está magoada, já li. Quem? É verdade, o Hugo Gaspar tem a razão. Eu vejo a mágoa não como algo que se tem dificuldade em ultrapassar devido a um facto marcante por oposição, mas há quem usa a mágoa como forma de nos sabotar a nós próprios e desculparmos os nossos comportamentos devido a uma determinada mágoa. Isso é verdade. Como que a desculpa para não mudar. Concordem absolutamente com o Hugo Gaspar, está certo. Do ponto de vista, esse ponto de vista está muito corretíssimo. Fátima Marques, como lidar com uma pessoa com quem vivemos que vive cheia de mágoas até de ódio do seu passado? É muito fácil. Isso vai repor ao último ponto de interrogação que o Hugo faz. Fátima Marques vai ler do Hugo e vai entender. É muito fácil. Aí, há uma coisa que podemos fazer. Nós podemos viver com todas as pessoas, mas há sempre uma altura que nós temos que nos afastar de determinadas pessoas. É como se fizéssemos uma distribuição, ou seja, num campo de trigo existe o joio, e nós vamos para o campo e nós só queremos o trigo, não queremos o joio. Então, retiramos o joio do trigo, separamos o joio do trigo. Não devemos ficar magoados, mesmo que seja um nosso familiar, nem devemos ficar com peso de consciência por seguirmos o nosso caminho e deixarmos ele no caminho ou ela no caminho dele. Porque há pessoas que é verdade, que se desculpam, que se vitimizam. Vitimizam de tal forma para não mudarem quer os seus comportamentos, quer as suas atitudes e para os outros terem pena deles. E nós, quando nos apercebemos disso, se nós continuarmos a compactuar com essa pessoa, nós estamos a destruir. O melhor é deixar aquela pessoa onde ela está. Adeus, passe bem e vamos embora. E esquecemos, não a pessoa, esquecemos a vitimização que essa pessoa está a fazer.
perdoamos até a vitimização que essa pessoa está a fazer. Aí perdoamos. Perdoamos-nos a nós e perdoamos à pessoa, para não haver peso de consciência. Eu estou a ler. Eu estou a ler da Júlia Santos. E faz bem, Júlia Santos. Porque realmente há muitas pessoas que são assim. Muitas mesmo. E elas não sabem realmente, não sabem viver e nem deixam viver. Até há um provérbio maldoso que existe. Nem coisa, nem sai de cima para os outros coisarem. Portanto, isso é um provérbio popular, embora seja uma grande asneira, mas é verdade. Então, ficaram a olhar para mim porque não perceberam. E pensam que eu sou estúpido, que eles não perceberam. Não, eu não sou estúpido. Então é assim. As pessoas às vezes passam por situações, quando você diz da sua madrasta, com o meu pai, fazerem-se de si bastarda na boca dela. Mas hoje você tem muita pena deles e peça a Deus por eles. Não tenha pena, porque essa pena vai ainda magoá-la. Peça a Deus por eles, tudo bem, mas não tenha pena, porque você não pode mudar mais a situação. Esqueça. Simplesmente esqueça. E quando se lembrar que isso não lhe faça nenhum efeito, aí está o perdão. Quando se lembrar, não fique com qualquer tipo de raiva, de rancor e de tristeza e dizer eu não vivi a minha vida por causa disto. Vê porque é que não viveu a sua vida se não a viveu. Se viveu, ainda bem. Porque há pessoas que vêm, atravessam o nosso caminho para nos machucar, para nos magoar, para não nos deixar vencer. Há pessoas que são tão invejosas, inconscientemente, ou seja, na essência, e é isso que às vezes se chama o karma, são tão invejosas de nós que não nos deixam florescer, não nos deixam crescer, fazem tudo para nos derrubar. Mas nós somos livres. Então nós temos sempre uma oportunidade para nos encontrarmos connosco próprios, dizermos basta e seguirmos o nosso caminho. Acho que respondi. Diz. Estou a ler do Armando Gaspar Caos. Cinco anos é muito tempo para estar de luto por qualquer coisa, Armando. Acho que deves pensar realmente bem. Sim, eu sei que é de luta, mas é um luto. Porque, pronto. Eu percebi a ideia do Armando. Ele ainda hoje sente revolta, e já passou algum tempo, já passou 5 anos, e ele ainda hoje sente revolta e diz, digamos que ficou com a mágoa adormecida. Não podes ficar com a mágoa adormecida. Tens que resolver o teu problema no teu eu, no teu interior, porque tu não podes mudar nada. Por mais que tenhas amado essa pessoa, por mais que tenhas sentido que era uma pessoa muito importante para ti, essa pessoa deixou de ter importância a partir do momento em que faltou-te ao respeito. Que não te respeitou mais e que não te deu valor. Tiveste que partir e recomeçar de novo. Agora, tens é que analisar. Se depois de partir e recomeçar de novo, se não foi mais positivo isso, se essa experiência negativa não te trouxe uma experiência mais positiva, se hoje és mais feliz, se hoje és mais equilibrado, se hoje estás mais maduro, garanto-te a ti que não vale a pena ficares com mágoa e nem pensar mais nada dessa outra pessoa, porque ela serviu para atravessar o teu caminho, desequilibrar-te, empurrar-te para tu andares, porque senão ainda hoje estavas a ser sugado pela energia dessa pessoa.
eu não disse que perdoar é esquecer. É quando nós nos lembramos de um facto, quando perdoamos, nós temos a certeza que perdoamos, porque quando se lembramos do facto em si, o facto já não nos toca, já não nos provoca qualquer tipo de dor. Vejam se entendem. Eu não disse que não nos lembramos. Há coisas no meu passado que eu lembro e que toda a gente lembra, mas não lembro com aquela dor. Não lembro com aquela revolta. Isso não impede o meu crescimento. Porque nós nunca vamos esquecer qualquer tipo de situação boa ou má, embora valorizamos muito mais as más, da nossa vida. Nunca vamos até à nossa morte. A vingança e a inveja não pode ser a opção de vida? Pode. É o que Matos que diz. Pode sim. Olha, até está a agir. A vingança e a inveja não pode ser uma opção da nossa vida. Não pode ser uma opção da nossa vida. Mas há muita gente que faz da vingança e da inveja uma opção de vida. Um meio de viver. Porque essas pessoas não têm a espiritualidade delas tão desenvolvidas e nem a moralidade delas, que elas estão tão renegadas com a própria vida que só vivem bem na vingança e na inveja. Mas isso nunca poderá ser uma opção de vida, porque senão será uma vida sempre desgraçada. Túlia, às vezes as coisas vêm É difícil esquecer realmente aquilo que se sofre, mas não podemos estar constantemente a alimentar. Isso é falta de perdão pelos acontecimentos. Há que saber-se perdoar. Nós às vezes temos que até perdoar a nós próprios, mesmo nós não tendo sido os causadores do acontecimento. Mas nós também, de qualquer forma, permitimos, acomodamos-nos, não lutamos pela nossa liberdade. E tão ladrão é o que vai à vinha como o que fica de fora. Maria Luísa Ribeiro Pinto. É bom que faça realmente desaparecer essa mágoa, aceitando-a, compreendendo-a, sobretudo sabendo porque é que ela aconteceu. E é importante que não sinta raiva nem ódio. A Diuli Ferreira. Fernando, consigo ir adiante? Tu sabes. Eu sei, sim senhora. Consegues ir adiante, só tens de ter um pouco de paz no teu coração, na tua mente, e não começa a criar pensamentos que não deves criar. A nossa mente é diabólica. Vocês têm que se lembrar disso. Para criar o negativo, nós facilmente criamos o negativo. Agora, para criar o positivo, garanto-vos a vocês, é muito fácil. A mágoa e a tristeza são irmãs. Quando existe mágoa, existe tristeza, existe desequilíbrio, existe tantas coisas negativas em nós, às vezes até a nossa autoestima vai abaixo. Eu já falei aqui, quando a tristeza está a dormir, a alegria está acordada, mas nunca nos podemos esquecer quando a alegria está acordada, a tristeza está a dormir. Portanto, a tristeza e a alegria fazem parte de nós. Nós é que temos que saber lidar, e nós, não é os outros que têm que lidar por nós, nós próprios é que temos que saber lidar com essas coisas que sentimos, essas coisas que vivenciamos, essas coisas que fazem com que nós às vezes ficamos doentes e deprimidos, sem vontade própria, não queremos seguir o caminho, não queremos fazer as coisas. Às vezes precisamos de um tempo de repouso para ganharmos força, para conseguirmos controlar essas situações. Às vezes. Júlia Santos diz, é bem respondido. Fernando, um dia havemos falar sobre tal assunto. Um abraço. E havemos falado sobre tal assunto. E o Fernando aqui... E o que é que me acontece? O que te acontece é continuares a viver a vida e não dares tanta ênfase às coisas menos bonitas da vida. Aos momentos mais bonitos dá mais ênfase. Há pessoas que têm que passar, às vezes, por determinadas situações para saberem compreender a sua própria vida.
Não é nossa função estarmos a obrigar essas pessoas a mudarem, é a nossa função acompanharmos se nós quisermos acompanhar. Mas nós sabemos que sempre que nos envolvemos, seja em qualquer coisa, nós temos consequências. Estaremos nós dispostos a lidar e a vivenciar essas consequências? Esta é a minha pergunta, que o Fernando pode dizer assim a si próprio. A Beatriz Almeida diz: olá, boa noite. Às vezes não é fácil na vida. Eu nunca vi, Beatriz, eu nunca vi, Beatriz, eu nunca vi ninguém dizer, e nunca ninguém me disse que a vida era fácil. Nós, como seres complexos, alguma vez, e tão complexos que somos, até o nosso corpo é complexo, que nem os médicos sabem tudo do nosso corpo, imaginem, alguma vez a vida será fácil enquanto estivermos aqui na Terra? Nunca, jamais, em tempo algum. E ninguém vos disse isso. Magna Santos do Nascimento, também dou boa noite e um abraço a todos. A Maria Coutinho também dou um abraço muito grande. A Vânia Amaral, um abraço a todos. O mestre das partilhas hoje não pedia ninguém para partilhar. O mestre das partilhas continua a ser Fernando Godinho. E partilhem. Já agora o som está perfeito. Aos anos que tenta ultrapassar e não consigo voltar tudo ao mesmo. Devo ser mesmo uma pessoa ruim. Não, Túria, não é uma pessoa ruim. Eu também sou uma pessoa muito ruim. Não é uma pessoa ruim, é simplesmente ainda não conseguiu, na sua essência e na sua consciência, dar aí um toquezinho. Para tudo é preciso tempo. Agora está melhor, pronto. E agora vou-vos dizer, vou ficar por aqui. O Ricardo Foz também estava aqui a assistir, também lhe agradeço muito. Agradeço muito a todos os que estiveram comigo, agradeço que partilhem o vídeo depois dele estar disponível. Agradeço que vão à minha página do YouTube, que hoje alguém se esqueceu, acho eu, e subscrevam, então põe lá, e vão subscrever a minha página Fernando Baltazar. Agradeço a todos e eu, quando vejo isto depois em casa, sozinho, também aprendo muitas coisas com vocês. É sempre bom estar com vocês. Estou aqui não para impor a minha ideologia, a minha filosofia, a minha forma de ver as coisas. Estou aqui para despertar consciências. Não estou aqui para vender a venha da cobra. Estou aqui para criar situações através de experiências vividas e vivenciadas e estudadas para que cada um se descubra o seu próprio eu. E, se me for permitido, pelos mentores espirituais, eu desejo a todos vós grandes bênçãos. Sobretudo, tenham muita calma, tenham muito cuidado. O dinheiro não é de quem o ganha, o dinheiro é de quem o gasta. E vocês dão tanta importância, como eu daria, dão tanta importância ao dinheiro, saibam-no gastar. Porque o dinheiro não é, já diz a minha avózinha, que o dinheiro não é de quem o ganha, é de quem o gasta. Porque nós podemos ganhar muito e gastamos-lo todo porque não conseguimos trabalhar o gasto e, portanto, o dinheiro só é meu quando eu o sei gastar e sei ainda ficar com dinheiro para mim. Não é quanto eu ganho, é quanto eu gasto, o que é necessário para eu sobreviver e para eu viver com as mínimas condições. E o que não é preciso à minha vida para eu não gastar o dinheiro onde não devo. Mas já agora, eu não sei se hoje saiu o Euro Milhões a alguém. Podia ter saído a algum de vocês. Se não se importarem, saiu a algum de vocês, distribuem cá um bocadinho com o Fernando, porque é assim a vida, não é? É assim a vida. Saiu, não sei se saiu. Saiu o Euro Milhões já agora. Aí, é vocês. Portanto, eu peço aos nossos amigos espirituais, principalmente a quem esteve tão perto aqui hoje, agradecendo profundamente e com todo o respeito e com toda a consideração, e peço para eles
vos visitarem durante a noite, vos abraçarem, tirarem as vossas dores, as vossas angústias, vos esclarecerem a vossa essência, para que vocês possam, na verdade, no despertar, no amanhã, recomeçar de novo, renascerem de novo e serem mais felizes. A todos aqueles que veem o meu direto, de vez em quando telefonem-me, para o meu telefone, nem que seja a perguntar como estou e a dizerem como estão. Gosto de estar convosco, gosto daquilo que faço, amo sobretudo aquilo que faço. E também solicito aos meus mentores espirituais a assistência espiritual, que é sempre bem-vinda, e a direção, ou seja, a forma como me direcionam para toda a problemática, todos aqueles que me procuram há quase 40 anos. Para esses que não vejo há muitos anos, e foi por isso que eu comecei a fazer estes diretos para os reencontrar, um forte abraço espiritual para todos aqueles que passaram pela Terra e deixaram a sua marca, porque todos deixam marcas, todos deixam o meu abraço sincero e espiritual para que se encontrem, voltam para a pátria espiritual ou então para os seus planos espirituais. Para o todo e para todos, o meu abraço fraterno, espiritual, com muito amor, muito carinho. Sou vosso e sou do todo e estou convosco quando vós estáis comigo. Uma bênção muito, muito espiritual, pedida por mim, para todos vocês e para mim também. Bem-aja, até para a semana. Muito e muito agradecido. Obrigado. Tchau. Até para a semana. Foi o que eu disse. Pronto, eu já acabei aqui, não? Já posso estar à vontade.